exploração eficiente da genética das cultivares de café, potencialidades e desafios, representando muito bem a EPAMIG aqui, o palestrante Dr. Gladstone Rodrigues Carvalho. Seja bem-vindo, receba o nosso carinho, muito obrigado pela presença e sucesso. Obrigado, quero agradecer ao Mosca, viu Mosca? Mosca fica provocando, porque a ideia do Mosca é que a gente saia daqui com uma recomendação, né Mosca? E eu tenho certeza que você deve encerrar o evento com a sua cabeça mais doida que você entrou aqui. E assim tá, eu acho que está sendo com todo mundo, né? Mas o que nós queremos com esse painel? O Mosca do Gladstone traz para a gente algumas orientações, né? Esses trabalhos que você está fazendo de validação de cultivar em diferentes regiões, para que a gente possa ir construindo um conceito de como recomendar com eficiência. E eu fiquei feliz, moço, porque isso já começou. A palestra do Felipe, passou pelo Matiello, passou pelo Marcelo. Eu acho que cada um, né, na sua maneira, na forma de expressar, já começou a passar, né, esse alertá-los, né, para essa preocupação nesse tema, que é um tema cultivar. Bom, o que nós vamos estar trazendo para vocês? Né? Brevemente um cenário, uma ideia, né, do que é a cafeicultura mineira, os desafios climáticos, que é o que a gente tem discutido aqui, discutiu muito ontem, um pouquinho da genética e aquilo que vocês vão poder explorar. Muita coisa já foi falada, resistência à ferrugem, resistência ao nematóide. Eu vou tentar pontuar aquilo que ainda não foi discutido, para que a gente possa gerar um espaço para debate. A potencialidade da qualidade sensorial, e aí foi abordado um pouquinho, a gente vai trazer algumas nuances que têm aparecido e o impacto que isso tem trazido, principalmente para aqueles produtores que trabalham com o mercado de cafés especiais. E por fim, primeira mão, viu moço? Primeira mão, aí contrariando o Felipe, que é de forma ainda não conclusiva, a primeira colheita de 31 locais que a gente tem nos Minas Gerais. Como que está desenhando o cenário das cultivares nesses 31 locais? Eu acho que aí vai complementar, né, a percepção de vocês para construir uma base de decisão naquilo que vocês vão escolher. Então, na Fene Café, em primeira mão, a gente vai apresentar alguns dados. Quem ficar para o final, a turma que estiver conversando, nós vamos proibir, né, moça, de continuar aqui. Mas quem quiser aprender, quiser ficar com a gente até o final, vocês vão ter mais um pouquinho de informação para ajudar a escolher a cultivar. Eu estava conversando com o Carlos comentou que você gasta hoje em torno de 60 a 70 mil reais por hectare para começar um negócio de café, para colocar uma lavoura produzindo, irrigada, bem formada. E quando a gente pensa no número mínimo que foi abordado aqui hoje, não ficou não, né? O número mínimo que foi abordado aqui hoje é a vida útil de 12 anos. Então, quando a gente pensa que você gasta uma estimativa, né, de 70 mil reais para ter uma lavoura que vai durar pelo menos 12 anos, a gente precisa preocupar com aquilo que é o mais importante num programa, né, de uma fazenda cafeeira, que é a cultivar. A tecnologia mais barata, o Vinícius fala isso, né, para que você levar um monte de informação embarcada, como já foi abordado aqui, que é o conceito da cultivar. Então, através de uma escolha de uma semente, a gente pode carregar tudo que já foi mencionado aqui para vocês. E eu acho que é por isso que é o tema que a gente tem que estar sempre discutindo. No cenário atual, uma motivação, em toda a minha história, não, Matiello, nunca vi um movimento tão grande na busca por semente de café para entrar no negócio café. Tá? Então, a gente conversa com os colegas da produção de semente, eu nunca presenciei, né, um fenômeno como eu estou vendo agora, que é essa busca pela informação e o desejo de ampliar café. E é por isso que eu acredito que associado, né, está alinhado ao fenômeno de intempéries climáticas. Se a gente não tivesse problema do clima, né, eu tenho certeza que muita gente vendeu café a 3 mil reais, a gente não teria vendido café a 3 mil reais. Então acho que o clima trouxe para nós uma oportunidade para o nosso negócio. Tá?
Então, só que nós queremos sempre, nós queremos produzir café, mas não podemos também, né, tascar todas as pedras do clima, porque se não fosse o clima, a gente não estaria vendendo café de R$3.000, como nós fizemos agora. Mas essa valorização do preço, ele trouxe também uma oportunidade e um aumento da demanda por tecnologia. Tá? O cafeicultor hoje não é mais amador, a gente está andando por todas as regiões do estado, vocês vão ver, seja do pequeno, do médio, do grande, não existe mais espaço para amadorismo. Tá? O pequeno irriga, o médio irriga, o grande irriga, quem tem água irriga. Isso é a cafeicultura brasileira, uma cafeicultura ávida por tecnologia. É por isso que o Brasil é o maior produtor de café, é por isso que o mundo inteiro vem ao Brasil anualmente buscar informação para a tecnologia. E aí, graças a Deus, ao trabalho que vocês fizeram no passado, ao trabalho que um grupo novo tem feito hoje, porque não tem país no mundo que tenha uma concentração de empresa de pesquisa, ensino, extensão ligada ao nosso café. Nós somos extremamente protegidos com a tecnologia. E por fim, né, quando você pensa em avanço, né, em demanda, pelo processo de renovação, pela ampliação, a grande pergunta que passa é o que plantar, né? Qual cultivar? Quando eu vejo meu telefone, e acho que está assim com todo mundo, Vinícius, Felipe, Matiello, nossa, e agora, né? Qual a pergunta da vez? Uma outra coisa que acontece muito se você fosse plantar hoje, não adianta perguntar que eu vou responder não, hein? Se você fosse plantar hoje, qual cultivar você plantaria? Essa pergunta é recorrente em todo evento, tá? Mas eu vou devolver para vocês. Eu acho que esse grupo que me antecedeu e um complemento pequeno que eu vou fazer daqui para frente, acho que vocês vão começar a entender. Primeiro que não existe uma cultivar, tá? A gente não trabalha com uma cultivar. Talvez se eu tivesse aí 2, 3 hectares, eu posso até pensar, tá? Mas vocês com alta tecnologia, grandes propriedades, a gente não trabalha com cultivar. Nós trabalhamos com um grupo de cultivares, tá? Que é o que foi mostrado e mencionado aqui. E por que nós não trabalhamos com uma cultivar? E por que é tão desafiador a gente recomendar cultivar? Porque não existe uma cafeicultura no Brasil. Nós temos várias cafeiculturas, tá? Algumas mais simples, como a de vocês, Cerrado, relevo plano, solo latossolo predominante, cafeicultura já consolidada no modelo de irrigação. Então às vezes você consegue, né, uma variação de altitude, um predomínio aí em torno de 900 a 1000 metros de altitude, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas esse é o conceito de vocês. Mas quando você pensa em órgão oficial de pesquisa do Estado, e que a cada momento vem uma demanda de norte a sul, de leste a oeste, e a gente olha isso aí, e o Matiello conhece bem, essa faz parte da nossa cafeicultura. Isso é um pouco da nossa cafeicultura. Nas matas de Minas, uma realidade, no Campo das Vertentes, outra realidade, no Vale de Jequitinhonha é outra realidade, e assim você vai caminhando, e passando, né, etapas e etapas, as pessoas buscando informação, e a grande pergunta nós, como empresa de pesquisa, vocês como desenvolvedores de cultivares, nós temos campus experimental que contemple todas essas regiões? Não, nós não temos. E nós temos conhecimento com um componente a mais, né, para todos os sistemas de produção. Então nós temos no Brasil cafeicultura irrigada, nós temos no Brasil cafeicultura de sequeira, nós temos no Brasil cafeicultura densada, cafeicultura arborizada, tá? E as instituições desenvolvem cultivares para o Brasil, mas nós não desenvolvemos cultivares para todos os sistemas produtivos. Então, e aí entra o que já foi abordado, né? A interação da cultivar com o local de plantio. Isso já foi bem trabalhado aqui. E a cada cultivar ela vai responder de forma diferenciada em função daquele ambiente que ela for colocada. E qual é o nosso trabalho? É aproximar, dar a vocês um volume de informação para que vocês possam escolher com eficiência, com precisão, igual vocês estão fazendo. Nós vimos ali um trator andando sozinho. O que ele estava fazendo? Ele estava alinhando com precisão. Aqui tinha um reflexo lá na frente, que é a eficiência da colheita mecanizada. Então o que nós queremos é gerar informação para que vocês possam escolher com precisão. Bom, nasceu aqui, eu acho que o Mosca não sabe, em função dessa demanda. A gente era, em vários momentos da cafeicultura, quem desenvolvia cultivar era criticado, porque se investia um mundo de dinheiro e você ia nos viveiros e só plantava capuaí no volume. Então em 2016, você não sabe, mas isso é a feira, por isso que eu vou contar essa história aqui.
eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e participei de um projeto com eles na América Central, que era levar cultivares e validar cultivares de diferentes regiões. Então, quando eu cheguei aqui, fui consultar os primeiros viveiros, 80% em 2016, 80% dos viveiros do Cerrado, eu fiz a consulta, eu vou citar ao Paulo Almeida, ao Piolho, a Elisa Veronese, o Viveiro Sacomã, é tudo, ninguém briga de produzir muda, né? 80% é Catarina Muda. Então, alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada, tá? Então nós procuramos o Gabriel Bertola, aí na época era gerente geral, falou: Gabriel, nós precisamos de dinheiro. Nós queremos montar um projeto para o Cerrado. Tá? E aí naquele momento, o Juliano Tarabal era superintendente, nós reunimos com a federação e falou: tem que ser organizado. Quando aconteceu o que o Felipe falou, nós não queríamos que o Felipe, naquele momento, tirar um pouquinho de semente e entregar para o Felipe. Tirar um pouquinho de semente e entregar para o Matiello. Por quê? Porque na grande maioria o produtor pegava a semente e plantava num cantinho. O que era aquele cantinho? Era o lugar que não prestava para café. Tá? Então o que nós fizemos? Chamamos o Gabriel e apresentamos uma proposta para ele. Nós vamos de dinheiro. Nós vamos buscar uma entidade organizada, que foi a federação. Vocês vão selecionar os produtores. Nós vamos nas áreas dos produtores escolher a área que eles vão plantar. Tinha uma briga institucional, né, Matiello? Uma briga institucional. Então nós decidimos tirar as cultivares de todo mundo, fazer a base das cultivares da EPAMIC, que se tiver era eu nosso. A gente estava aprendendo com o modelo, está pegando a experiência que eu tive lá fora para implantar um modelo. Então em 2016 nós aprovamos esse projeto, plantamos 30 áreas no Cerrado. As 30 áreas elas fecharam em 22 áreas, que foi a tese do Giovanni Bellucci. Levanta a mão aí, Giovanni. A tese do Giovanni Bellucci. Depois de 4 safras nós encerramos o projeto, tá? E é parte desses dados que eu quero mostrar. Bom, com os dados gerados pelo Giovanni e uma publicação que está saindo agora do colega Jefferson Costa, então o que nós fizemos nessas 22 áreas com os dados do Giovanni? Monitoramos a parte de temperatura do ar, precipitação, umidade relativa, toda a parte de clima monitorado. Eram 22 propriedades localizadas no Cerrado, tá? Apenas no Cerrado. Aqui estão os municípios, 9 municípios. Alguns municípios tinham mais área plantada, né, como no caso de Patrocínio e outros. O João está aqui, participou de toda a história inicial, né, João? Com essas 12 cultivares. Então, 9 cultivares eram da EPAMIC. Uma cultivar na época, o produtor escolheu. Aí nós fizemos uma reunião e falamos: o que vocês querem das novas? Nós queremos 125 RN. Então, entra 125 RN. Tá? E aí o que nós queríamos? Avaliar 2 componentes. Primeiro, o que nós temos é melhor do que o quê? Quem era a cultivar mais plantada na época? Catuai. Então põe Catuai. Tá? Mas a gente já sabia o potencial das novas cultivares para a qualidade. Então entra o Bourbon, que era o padrão referência. Tá? Quem ganhava o concurso. Então foi assim a história que nasceu esse projeto. E o que o Jefferson fez com os dados após a tese do Giovanni? Então ele separou em três estratos, tá? Veja só, nós estamos falando de uma região, mas a gente podia dividir isso aqui em muito mais estratos quando você pensa em Brasil, tá? Então ele separou a região quente, aonde todos os meses do ano apresenta temperatura média mensal maior que 19 graus. Depois ele entrou nos experimentos, temperatura moderada, pelo menos até 2 meses do ano, com temperatura média mensal menor que 19 graus, tá? E clima frio, foi até colocado, né? A gente precisa mapear a lavoura para definir o que plantar, numa região mais baixa, numa região mais alta. Tem muita gente aí plantando variedade tardia 1.250 metros, depois liga perguntando como que faz para colher. Quer dizer, você vai jogar até o dia que você tiver paciência. Ó, que você tiver, você vai arrancar. E tem muita gente plantando variedade precoce, muito precoce, em lugar muito quente. Tá? Aí ele liga e fala assim: o café não dá qualidade, o ciclo de maturação é muito rápido. E aí nós temos culpa? Não temos culpa. A gente está aqui para isso. A música quer dar uma solução. E o clima frio, mais de 2 meses do ano, com temperatura média mensal menor que 19 graus. Bom, e quais são os resultados? Então, considerando o clima frio, aqui em vermelho está o Catuai. Vocês lembram que eu coloquei a nossa referência em produtividade? Então, dentro dessa condição, né, em sistema irrigado, 4 experimentos,
né, dos 22 estavam dentro desse ambiente, na região de patrocínio, ali com diferentes altitudes, vocês estão vendo aqui, né? Então, 4 experimentos na região de patrocínio e sistema irrigado. E quais são as cultivares que produziram mais do que Catuai? Então, nós tivemos aqui 6 cultivares mais produtivos do que Catuai nesse ambiente, tá? E com destaque para 3 cultivares, a Epamig 1194. Aí alguém me perguntou, esse que é o topázio vermelho? A irmã está dentro da linha que gerou o topázio, e aí a gente surge várias coisas, mas mais para que vocês possam associar o que é a MGS Epamig 1194. É um material dentro da linha do topázio, com fruto vermelho. A MGS Paraíso 2 e o Sashimor 8840. Então preste atenção no Sashimor 8840 nesse ambiente. Quando nós mudamos para um ambiente seco, agora vocês já estão vendo que não tem irrigação, mantém a mesma condição de clima frio, mas tirou a irrigação. Olha o que aconteceu com as cultivares. Nós tivemos redução de produtividade, que isso é natural, o número maior de cultivares, um pouquinho mais do que Catuai, mas entre as 3 melhores, olha aqui, ó. Vocês lembram no slide anterior? A gente tinha um Sashimor. Cadê o Sashimor? O Sashimor saiu. Então vocês começam a construir a primeira linha de raciocínio. Já foi discutido aqui. Se eu quero plantar Sashimor, eu preciso preocupar um pouquinho com a água. Tá? Os números estão mostrando isso. Tá? Então é só para que vocês possam construir. No segundo momento, o clima moderado. Aí no clima moderado, irrigação por gotejo, pivô, misturou as áreas, algumas áreas do experimento eram com irrigação de gotejo, outras irrigação de pivô. Aqui, dentro das mais produtivas, não mudou muito, nós tivemos 3 cultivares, né, a 1194, a Paraíso 2 MGS Ametista, 5 experimentos. O que mudou um pouquinho foi a média de produtividade, nós aumentamos de 10 a 15 sacos, é o que muda na irrigação. Tá? Quando você irriga, você aumenta de 10 a 15 sacos, é fato, por isso que a irrigação a cada ano está aumentando. E para o clima quente, que é uma condição diferente, né, para a região, nós tivemos só 2 experimentos que adequam aquele ambiente, e aqui, né, mais uma mudança. Vocês viram que não tem o Sashimor, não tem o ametista, mas já entrou o topázio. Tá? Então, considerando, né, todos os dados, o que nós chegamos? Num leque de 12 cultivares, a gente tem para oferecer para vocês 5 cultivares que são mais produtivas do que Catuai para esses diferentes ambientes. Ou seja, o esforço da ciência valeu a pena. Tá? Agora a gente precisa amadurecer isso para outras regiões. E quais foram os ganhos? Bem semelhante ao que o Felipe comentou. Vocês foram o Felipe, ou foi o Felipe ou o Marcelo. As novas cultivares têm o potencial de produzir de 12 a 40% a mais do que a cultivar Catuai. E aí nós fizemos o segundo exercício, por esses dados. Acho que quando o experimento é bom, acho que foi isso que o Felipe quis dizer, a gente gera muita informação. Saiu uma tese de doutorado, saiu um TCC, saiu um artigo científico, enfim, tantas coisas que a gente faz com bons dados. Quando os dados são ruins, às vezes eles desaparecem, circulam pelos ambientes virtuais e somem. É igual o sertanejo, né? Alguém mostrou o Rio Negro Solimões, ó, até hoje a gente escuta. Cadê o Michel Teló? Sumiu? Bom, então aqui só trazendo os dados para mostrar a evolução da genética. Esse aqui é um trabalho do Dr. Alcides Carvalho, mostrando a evolução do melhoramento genético, quando era típica 8 sacas por hectare, e o Catuai, né, 25 sacas por hectare. Não tem dúvida nenhuma que foi a grande revolução da cafeicultura. Bom, então o que nós fizemos? Pegamos esse Catuai, por mais que tenha algum ajuste, alguma seleção, mas é o Catuai, tá? O grupo Catuai. E trouxemos para fazer um comparativo com os dados do Giovanni, com a média das 4 safras do Giovanni. O Catuai de 1981 com 25 sacas por hectare e os dados do Giovanni com 42 sacas por hectare. O que é isso? É o que o Montiero muito bem mostrou. É o que a gente chama de ganho tecnológico. Olha a nossa cafeicultura hoje, olha a cafeicultura que gerou os dados do Dr. Alcides. Irrigação, manejo, espaçamento, adubação, enfim, tudo isso já foi amplamente debatido. Então isso nós estamos chamando de ganho tecnológico. De 81 a 22, nós tivemos aí em 41 anos 50%
de ganho tecnológico, graças à ciência, graças ao esforço de vocês. Bom, e o ganho genético? O ganho genético, à medida que a gente vai aumentando a produtividade, a tendência dele, né, Vinícius, é ir diminuindo. Tá? Então, o ganho genético, quando nós comparamos o Catuai com a NGS Paraíso 2, que foi a cultivar mais estável nesse experimento, nós saímos de 42 sacos para 49 e tornei de 17% de ganho genético. Então, nós tivemos um ganho genético. E o que aconteceu, né, a partir do aumento desses dados? Em 2022, nós voltamos aos mesmos viveiros. Vocês lembram que eu falei em 2016, né? Nós voltamos aos mesmos viveiros, consultamos as mesmas pessoas. E sabe qual foi a resposta? Não tinha 15% de variedade antiga nos viveiros. Tá? A cafeicultura de 2016 para cá, com esse movimento de transferência do conhecimento, de forma correta ou não, cada um filtrou aquilo que era essencial para ele, foi uma verdadeira transformação na cafeicultura brasileira. Rodou essa semana ou semana passada, vocês viram aí, algumas pessoas aqui, porque tem muita informação falsa, mas tem informação boa. Aí nós fizemos uma consulta, eu achei vários colegas aqui que responderam a enquete, né, que está rodando aí no grupo de WhatsApp. Foram 170 pessoas consultadas, 57 responderam. Eu não sei quem é melhor, quem foi a mais demandada. Eu sei, mas para mim não me interessa. O que me interessa? Eu somei as antigas, e aí joguei o Topaz nas antigas. Quando você pega o Mundo Novo, Catuai, Topaz, Bourbon, não tem, se alguém tem esse dado pode conferir, não tem 17% de pessoas interessadas em plantar Catuai e Mundo Novo. Tá? As pessoas querem a nova tecnologia, querem um avanço. Então, eu acho que nós, né, e aí eu me enquadro, nós como um todo, além de produtor e pesquisador, nós estamos dando resposta à sociedade, que valeu a pena investir na genética. Bom, o que mais tem além de produtividade? Já foi bastante discutido a questão da ferrugem. Aqui um Bourbon e um Pau-Brasil. Não me interessa se ela é ou não plantada, mas me interessa que ela é resistente. Então, acho que foi o Matiello que mostrou o Catuai. Qual a expectativa de safra da cultivar resistente? Qual a expectativa de safra de uma cultivar suscetível? Isso aqui é um trabalho que foi publicado ano passado, né, em 2024, da equipe do professor Mário Lúcio, em parceria com o pessoal de Lisboa, avaliando o nível de resistência de diferentes cultivares. Tá? Isso foi um ensaio de cada vegetação, com inoculação artificial, três experimentos, repetição de 3 vezes, e a gente percebe a grande maioria das novas cultivares, né, são resistentes à ferrugem. Existe alguma gradação, nada diferente do que aquilo que a gente já percebe aí. Em geral, os derivados do Icatu, a resistência é incompleta. Em geral, os derivados de Tilor ou Sartimor, a resistência é completa. Nós vamos conhecer isso, nós vamos entender isso. Isso aqui é um trabalho de uma orientada minha, tese de doutorado, na UFA. Então, aqui mostrando diferentes cultivares e novas cultivares em fase de registro, em fase de avaliação, com classe de severidade, 0% de severidade até 80% de severidade. Então aqui estamos mostrando, à medida que o tempo foi passando, né, a cada avaliação semanal, a gente percebeu o Catuai, né, sendo ocupado pela resistência, pela suscetibilidade à ferrugem. Contrapartida, Cauã Novo, 125 RM, Paraíso, tratamento 32, tratamento 144, com nível de resistência. Então, essa tecnologia está embarcada na semente. Nós usamos lá. E aí, qual é a grande dúvida? Eu estou aprendendo, não sei mexer com inteligência artificial, não é? Estou começando a gostar desse negócio, né? Então, eu fiz essa foto aí, já vou entrar no curso, porque eu acho que, qual é o desafio? O desafio é, se a nossa preferência, se os nossos plantios estão mudando, como nós estamos trabalhando o controle de ferrugem nesses novos plantios? Eu tenho visto por aí muita gente manejando as novas cultivares como se faz com o Catuai. Eu acho que nasce uma nova cafeicultura. Será que o alvo nosso ainda é a ferrugem? Quando você conhece o nível de resistência da sua cultivar, será que a gente não tem que concentrar o esforço, por exemplo, num controle de bactéria, num controle de cercosporiose, que esse ano destruiu as nossas lavouras? Eu faço isso para provocar, principalmente os consultores,
para que vocês comecem a pensar, à medida que eu mudo, né, a minha cultivar, eu quero começar a mudar a forma de manejar a ferrugem nas novas cultivares. Tem a receita ainda? Ainda não sei, mas já provoco mosca. Vale a pena para 2026. Vamos discutir isso. Quais são as principais doenças que precisam ser controladas com a mudança da genética, no Parque Cafeeiro brasileiro? Outro componente, uma outra tecnologia embarcada na semente, já foi falado, que é a resistência a nematóide. Então, aqui, ó, cultivares resistentes e catuai, tá? Principalmente ao paranaense. Eu acho que é importante que a gente tenha essa percepção, tá? Muita gente fala assim, a cultivar é resistente, eu vou plantar. É resistente a qual, né? Eu acho que vai ter um debate agora à tarde, com certeza vocês vão abordar isso muito melhor que nós, né? Com muito mais profundidade, mas fato é, precisa gerar mais, né? A pesquisa de melhoramento precisa lançar mais. Nós temos pouca cultivar resistente, e quando a gente pensa em exígua, né, nós temos aí aproximadamente das 124 cultivares registradas no Ministério hoje, só 16 têm resistência a nematóide. É muito pouco para um problema que é eterno dentro da nossa cafeicultura. E aí vocês querem assustar um pouquinho mais o Cerrado? Eu venho para aqui, ó. Quantas são resistentes ao paranaense? Nós temos apenas 4 cultivares resistentes ao paranaense, tá? E das 4, 2 que são da Epamig, que é Boiçara e Vereda, a gente está usando apenas uns cruzamentos, não temos divulgado ela comercialmente. Por quê? Porque a planta não tem interesse para a demanda da cafeicultura. Então o cafeicultor do paranaense, ele tem 2 opções. E aí o Marcelo colocou da questão do escalonamento. O professor Donizete ontem, assim, fez uma brilhante apresentação sobre escalonamento. E aí como que vocês vão fazer? Vocês vão encher uma fazenda de PR100? Vocês vão fazer metros e metros de terreno? Quer dizer, eu acho que foi uma grande contribuição, mas eu acho que a gente precisa estimular mais, tá? E aí, qual a sugestão que eu faço? Está na hora da gente rever. Isso já começou a partir de um simpósio que teve lá na Epamig, em parceria com a Aço Café, que é enxertinho. Então, se a gente quer usar todas essas variedades copa que estão aí, nesse boom que foi mostrado, cadê a turma do Conilon? Fiquei muito feliz com a apresentação de todo mundo aqui, tá? Por quê? Eu ontem quase que eu vendi minha fazenda de Arábica e comprei uma fazenda de Conilon, porque só Conilon 100 sacos por hectare, 150 sacos por hectare, 200 sacos por hectare. Aí hoje eu pude ver os Arábicas com 80, 100, 120 sacos por hectare. Então, mas está na hora. Se a gente quer aproveitar tudo isso, né, nós vamos começar a pensar. Se o Carlos vai investir 70 mil reais por hectare num negócio, será que vale investir mais 7 mil para comprar uma muda enxertada? E, por exemplo, poder ter um 125 RN numa área de Paranaense? Poder ter um Asa Branca numa área de Paranaense? Poder ter um Paraíso numa área de Paranaense? Tá? O valor que se investe numa terra, pensando em 12 a 20 anos, nós não podemos ficar acomodados com o que nós temos. Eu acho que a grande contribuição foi dada. A pesquisa tem que gerar novas cultivares, mas eu acho que vale a pena refletir. E o que eu percebi? Parece que está aumentando a demanda por muda enxertada. Então, o material lançado pelo estudo agronômico, foi até tese de doutorado do Vinícius está aqui, que é o Ecolândia, quase 100% de resistência, semente disponível, tá? Uma ferramenta fundamental para vocês que estão no negócio, que querem aproveitar todas essas cultivares, né, novas que foram mostradas e implantar numa área de Paranaense. Aqui o Matiel colocou um pouquinho, mas não aprofundou muito, né, Matiel? Acho que é um grande desafio, foi um desafio para o IAC, está sendo para nós lançar uma variedade seminal altamente produtiva, que a gente fala muito isso, que discute muito internamente dentro da Epamig. Não adianta, quem paga a conta é café. Não adianta ter resistência a nematóide, ter resistência a ferrugem, ter resistência a bicho mineiro, se não produzir. Tá? Então, esse tem sido o desafio, o grande desafio. É gerar cultivar altamente produtiva, né, com resistência a bicho mineiro. Isso aqui é uma curiosidade, é o Alexandrino, que foi ex-colaborador nosso da Epamig. Então ele pegou uma cultivar resistente, uma progênie resistente,
do grupo que o Tonico gerencia, Matiela, que foi pólen do Siriema, cruzado com vários elites, e fez uma enxertia no material suscetível. Então a gente vê aqui, ó, bicho mineiro atacando material suscetível e nenhuma lesão no material resistente. Ou seja, isso mostra que a genética funciona. Aqui nós temos um material suscetível, né? Esse é o aspecto da lesão, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. E aqui uma lesão de um material resistente. A gente percebe a lagartinha tentando ali caminhar, achar um ambiente favorável para sobreviver, e isso não acontece. Então o que é que nós estamos fazendo? É no curto, é no médio ou no longo prazo, eu não sei, mas nós estamos fazendo. Tá? Como o Matiel está fazendo, com a equipe, com o Guerreiro e tantos outros. Então o trabalho aqui, o ensaio instalado aqui em Monte Carmelo, projetos resistentes com resistência múltipla, com ferrugem de bicho mineiro. Então nós fizemos uma seleção. Então aqui, ó, na mesma linha que o Matiel colocou, questão da tolerância seca, né? Olha o aspecto dessas plantas, olha o aspecto do material suscetível. Nós selecionamos 11 plantas, tá? 11 plantas dentro dessa área, plantas altamente produtivas, a média das 11 plantas, 14 litros por planta, se comparada a cultivar mais produtiva do talhão. Tiramos semente dessas plantas, levamos para o ensaio de gaiola. Isso é um mecanismo que está atuando nas nossas populações. Tem a ovoposição, aqui você tem a larvinha desenvolvendo, o mecanismo da resistência já atuando, a gente percebe que ela não desenvolve, e aqui a expansão nas mudas testemunha que estão no experimento. Tá? Bom, então o que nós estamos fazendo? Nós montamos 7 campos com essas mesmas plantas, no Cerrado e no sul de Minas. Aqui está o Rodrigo, que é um apoiador nosso. E sementes dessas mesmas progênitos estão sendo avaliadas no laboratório. Então o que nós queremos? A partir do momento que a gente tiver selecionar novamente daquelas 11 as mais produtivas, tá? No campo, né, com a Cochupé e com o Rodrigo Tigre, nós vamos avaliar como que está a descendência nos ensaios de gaiola. Então, se a gente tiver 50% ou mais, né, de plantas cujos descendentes apresentam uma lesão que caracteriza a resistência, se comparado à lesão da suscetibilidade, a gente entende que nós já estamos com o material para ser disponibilizado para vocês. Por qual razão? Porque ele é tão produtivo ou mais do que as variedades comerciais, e a gente tem ainda a garantia que 50% das plantas apresentam um índice de lesão menor. O que o Donizete falou? A arte de produzir café é a arte de produzir ramos e folhas. Então, se a gente tem a resistência à ferrugem ao bicho mineiro ou uma lesão que não compromete a taxa fotossintética, isso já é uma garantia que é melhor, por exemplo, eu ter 50%, fazer 2 ou 3 aplicações de controle, ou ter que fazer o que vocês estão fazendo, não só vocês, mas o sul de Minas. Então o foco não é mais a imunidade. O foco nosso hoje é selecionar um material que tenha produtividade e que tenha esse nível de tolerância. O que mudou, né, em termos de qualidade? Até pouco tempo atrás, quando o professor Moreno fazia as palestras, a gente pensava na pós-colheita e pensava no ambiente quando discutia qualidade. O que nós pensamos hoje? Nós estamos pensando na genética. Tá? Então a genética hoje é uma base fundamental para a gente poder fazer qualidade. Isso também foi resultado do trabalho de Giovanni. Então, quando a gente comparou no final das 4 safras pelo método SCAR, lógico que à medida que você vai aumentando a altitude, melhora a qualidade, isso é fato, isso é consenso, não se discute, né? Mas em geral, quando a gente viu a pontuação final do Paraíso, comparado, por exemplo, com o Catuaí, nós subimos quase 2 pontos na escala SCAR. Tá? E mais do que isso, ele trouxe ao Cerrado, e assim a gente vê várias outras cultivares, ele trouxe ao Cerrado sabores e aromas que não eram comuns. Isso aqui é o predomínio do Cerrado, ó. Caramelo, chocolate, cremoso. Se eu estiver falando mentira, o Mosca me corrige. Tá? E a partir do momento que você... Mas por que era esse padrão? Pô, nós estamos falando de uma região com mais de 200 mil hectares, o predomínio na época de Catuaí.
Então, se eu estou dentro de uma região com predomínio de uma mesma cultivar, o que vai acontecer com o meu sabor e aroma e minha qualidade? Ela tem um perfil sensorial. Então, quando a gente inseriu uma nova cultivar, nós mudamos o perfil sensorial. O que aconteceu? Vários concursos. Foi assim com a Paraíso, foi assim com o Arara e foi assim com tantas outras. Isso não é nada diferente do que estão fazendo hoje. A turma da qualidade brinca que pode ser que nos próximos anos, quem vai ganhar concurso é quem vai fazer café natural. Tamanha quantidade de café fermentado que está entrando nos concursos. Tá? E é isso que aconteceu. Entrava Bourbon, entrava cultivares tradicionais e começaram a surgir as novas cultivares. Bom, em função desse resultado que foi o projeto Cerrado, e aí eu deixo registrado o agradecimento a todo mundo, viu, Gustavo? Especial à federação e aos produtores parceiros. O governo do estado pediu que a gente fizesse para o estado. Não era justo que só o Cerrado evoluísse, tá? Não era justo que só uma região. A EPAMIC não trabalha com uma região. Então, em 2021, nós já lançamos esse projeto, que é um projeto estadual, e aqui, de maneira que ele cobrisse o predomínio das nossas regiões. E aí, já com a expertise do Cerrado, nós então montamos em 2021, aqui está o mapa do estado, vocês vão perceber que nós estamos em todas as regiões. Em 2021 os pontinhos pretos, né? Que representa na época, foram 40 áreas instaladas. Começou a discussão, né? Está montando trabalho, estamos vendo trabalho. Em 2023 nós tivemos uma demanda, que são os pontinhos em vermelho, algumas áreas que não estavam cobertas, e aqui eu chamo a atenção um pouquinho para a região norte, Jequitinhonha, que fica ali, Rio Par de Minas, Taiobeiras e outras regiões. Teve uma demanda para dar um suporte para aquela região. 2024, outras áreas que não estavam cobertas. E 2025, a gente deve atender uma demanda que está acontecendo aqui, ó, no médio, no baixo Jequitinhonha, compreende a região de Visópolis, Mata Verde e outras regiões mais. Então, a ideia é fechar 2025 com 83 áreas implantadas dentro do estado e conduzir isso por 4 safras. Tá? Essa é a proposta. Na área 2021, só como curiosidade, todo o solo foi caracterizado. Nós furamos 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 e 60 a 80. Nas 40 áreas. Então nós temos hoje um mapa, né, análise química, física, com tecnologia, uma parceria com o pessoal da Universidade Federal de Lavras, com toda essa caracterização dessas áreas cafeeiras. São ferramentas de munição para que a gente possa chegar no final, que já foi demandado aqui, e que a gente vai fazer uma promessa. Nós vamos entregar isso para vocês. Bom, em função da experiência, tá? E aí, Matiel, nós tivemos a liberdade de envolver aquilo que na época a gente entendia que eram as melhores cultivares brasileiras, tá? De diferentes instituições. Isso aqui é o que está nas unidades 2021. Em vermelho, as resistentes a nematóide, ou a exígua ou a paranaense. Em 2023 e 2024, novas cultivares surgiram, novas demandas surgiram. Então nós fizemos alguma substituição. Então, substituímos o Acauã, substituímos o Catiguá, e aí, nesse ano, apenas 2 cultivares resistentes. Nas unidades 2025 ainda não está definido o que nós vamos fazer, nós vamos definir por esses dias, mas provavelmente a base é essa. O que é a estratégia? É que isso possa ser um processo dinâmico. Tá? À medida que os resultados vão sendo conclusivos, a gente começa a eliminar algumas cultivares do trabalho e começa a entrar com as novas cultivares. De forma que, em qualquer momento, em qualquer época, vocês tenham informação das cultivares. E aqui alguns dados preliminares, tá, em primeira mão, para que vocês possam começar a acompanhar. Então aqui as regiões, das 40 áreas nós trouxemos dados de 31, algumas áreas foram abandonadas. Se não serve o resultado para o produtor, porque não está cuidando bem, não serve para a pesquisa. Então a gente descarta
essas áreas e mantém somente as áreas que estão mais produtivas. E aqui a gente começa a observar, né? Algumas regiões, como o Francisco Drummond, que ela é na Serra do Cabral, uma produtividade mais elevada. A grande maioria dessas áreas que estão com níveis mais elevados, à exceção da área de São Roque de Minas e Medeiros, que é uma área em parceria com a Alessandra da P, mas ela tem uma particularidade. Vocês vão olhar aqui, ó, onde está São Roque. Aqui, ó, Medeiros, São Roque de Minas, tá? Uma alta produtividade se comparada às áreas irrigadas. Nós estamos falando do sistema densado, 8 mil plantas por hectare. É o que o Matiel falou, né? Foi uma das ferramentas que aumentou a produtividade brasileira. E em vermelho é o comportamento do Catuai em relação às 16 cultivares. Então o que a gente observa? Na grande maioria, ou ele está dentro da média, ou ele está abaixo da média. Nada diferente do que aconteceu aqui. Extraindo apenas as 3 cultivares mais produtivas de cada local e comparando com a média geral do ensaio. Lógico que tem uns fora da curva, né? À medida que o experimento for avançando, a penalidade começa a ser calculada, a gente começa a limitar ou a atenuar esses fora da curva, né? Então, quando você compara, por exemplo, São Roque, a gente percebe que as 3 um salto muito grande. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai começar a equalizar melhor essa relação. Mas apenas Vermelho Novo, né, que é uma região a 550 metros de altitude, nas matas de Minas, que a cafeicultura tinha acabado, a pecuária tinha entrado. Se a gente sabe o que acontece, o município só tem pecuária e de pequeno agricultor, agora eles querem a retomada da cafeicultura na região como forma de melhorar, né, e valorizar aqueles que estão lá dentro do município. Apenas Vermelho Novo, né, o Catuai esteve entre as 3 mais produtivas. Em todos os locais a gente percebe, né, outras cultivares com algumas variações, né, em termos de produtividade. A média das 3 em relação ao Catuai. Aqui, esse boom da irrigação e o moço. Em azul, as áreas irrigadas, em vermelho, as áreas em sequeiro. Então, quando a gente olha o mapa, né, por que todo mundo quer irrigar? Porque todo mundo quer produzir café. Né? Então, a gente olha para todas as cultivares, né, todas as cultivares, quando você irriga, ela aumenta a produtividade. Mas algumas respondem de forma mais acentuada. O que isso indica? Ou que ela é responsiva à irrigação, ou que ela deve ser plantada apenas numa área irrigada, tá? Como, por exemplo, a MGS Aranança. Então, hoje eu vi um trabalho aqui do Aranança em área irrigada, então a gente percebe que o Aranança ele tem uma boa capacidade. Lógico que isso aqui não está isolado, o sistema de manejo está envolvido, tá? E outras cultivares, eu trouxe aqui, por exemplo, no Paraíso 2, a gente não percebeu, né, essa diferença tão evidente quando você compara, por exemplo, com o Aranança. Então, o Aranança hoje, para a Epamig, a recomendação é: você quer plantar? Só se for irrigado. Tá? Então, se alguém quiser plantar Aranança, se não for irrigado, a Epamig não vai recomendar. Tá? Eu acho que é isso que a gente precisa começar a fazer, porque nós podemos errar. Então, às vezes a pessoa chega na fazenda da Epamig e vê um talhão feio, um talhão sem poda, um talhão esqueletado, um talhão todo esfolhado por ferrugem. Por quê? Porque ali é o lugar que as coisas podem dar errado. Eles têm que dar errado dentro da fazenda da Epamig para não dar errado na fazenda de vocês. Tá? Então é isso que a gente busca. Aqui, Matiel, aquilo que você já fala, tá? E fala muito bem há muitos anos, é a resposta das cultivares em função de estratos de altitude. Então nós dividimos em azul uma altitude que variou de 550 a 850 metros, é a unidade, e aí nós fomos caminhando de 850 a 950, 950 a 1050, até aqui em amarelo, não sei se é essa cor que vocês estão enxergando aí, altitude de 1051 a 1250. E o que acontece com a altitude? A gente tem, por exemplo, o Ambatã amarelo, que as maiores produtividades nós encontramos dentro da altitude de 850 a 950 metros, tá? E volto a frisar que não é um efeito isolado, mas é um indicativo. Da mesma forma, nós encontramos o Guará, Matiel,
Quanto mais alto, maior a resposta de produtividade. Eu lembro do Guará em São Gotardo, porque meu sogro tem fazenda em Campos Altos. Já se falava do Guará em região alta. Então os dados mostraram. E da mesma forma, algumas cultivares, elas têm um comportamento semelhante, como o PR100. Independente da altitude, a resposta da cultivar foi muito semelhante até esse momento. Bom, aqui uma outra informação extremamente curiosa. Aproveitando aqueles mesmos estratos de altitude e avaliando a porcentagem de peneira 16 e acima. E aí eu chamo azul a mesma coisa, as áreas mais baixas, amarelo as áreas mais altas. O que o resultado mostra para a gente? Olhe apenas as colunas em azul. Quanto mais baixo for a sua propriedade, maior tem que ser a peneira da sua cultivar. Por quê? Porque a diferença é muito grande. Então vamos lá. Catiguá, que é uma variedade de Epamig, peneira miúda, tá? 22, 23%, peneira 16 em região baixa. Quando nós levamos o Catiguá para a região alta, em torno de 70. Se a gente pegar a cultivar que tem um maior percentual de peneira, olha lá, o Guará, 90. Então nós percebemos o seguinte: em altitudes mais elevadas, o componente peneira não é tão importante. Tá? Em altitudes mais baixas, o componente peneira é importante. É por isso que eu lembro de uma visita nossa na Guatemala, nós falamos, o Catiguá está com peneira baixa. Aí eu falei, não, o Catiguá aqui não tem peneira baixa. Mas não tem peneira baixa, a 1.800 metros, 2.000 metros de altitude, não tem peneira baixa. Então, eu adiciono a palestra que me antecedeu, Marcelo Jordão, né, a altitude, né, pensando na peneira como um fator de escolha, que até então a gente não tinha essa percepção. Cadê o Giovanni? Ô Giovanni, eu vou me render, tá? Porque o Giovanni, na defesa de tese dele, ele falou assim: para cada 100 metros a gente aumenta 6,7 peneira 16 acima. Eu falei, gente, onde o Giovanni arrumou isso? Isso não está escrito na tese? Como é que ele enxergou isso na tese? E aí, quando nós fizemos o trabalho, né, avaliando a porcentagem de peneira, nós chegamos a um número parecido, Giovanni. A cada 100 metros que você sobe na altitude, você aumenta 6% a peneira 16 e acima. Daí a importância. Quem está em região baixa tem que pensar na peneira. Quem está em região alta não é um fator decisivo para a escolha da cultivar. A qualidade sensorial, e aí é uma motivação a mais, porque tem essa história dos terroirs. Nós queremos saber qual é o terroir de Minas Gerais, e aí nós vamos ter o terroir de Minas Gerais, porque todas as regiões são representadas, e aqui a gente percebe uma variação. Por exemplo, essa cultivar de Epamig, o MGS turmalina, destacada em qualidade. Aqui o Arara, destacado em qualidade. Você vê que em todas as regiões a qualidade do material se mantém dentro da média, né? A cultivar em todos os 31 locais, ela se mantém dentro da média, em termos de potencial. Se a gente analisar, por exemplo, o IPR-103, você vê que alguns locais a qualidade sensorial cai muito, tem uma média intermediária, alguns locais destacam. Então, se eu sou um produtor que o foco em qualidade, que a qualidade faz parte da minha agregação de valor, eu preciso preocupar com isso. Eu preciso produzir café. Eu falei isso. Quem paga a conta é café. Mas se a gente tem quem paga a conta café e ainda tem esse potencial de qualidade, a gente pode então escolher um material que tem um comportamento semelhante em todas as regiões. E aí, por que a turmalina destacou? Tá? Para quem não conhece, é um material derivado do grupo do Paraíso. Trabalho todo desenvolvido na região de Turmalina, fazenda do Tadal. E mais recentemente a gente tem colocado nos ensaios para conhecer, aprender, e depois que o conhecimento estiver claro na nossa cabeça, nós vamos recomendar para vocês. Tá? Agora, em escala pequena, como o Felipe colocou, quem tiver interesse já tem semente disponível. Então, comparando, por exemplo, o perfil sensorial, isso aqui foi todos os sabores e aromas que os provadores encontraram. Então a gente percebe, por exemplo, em Catuaí, o menor número de nuances, né, sabores e aromas. Quando você compara, por exemplo, com turmalina, a gente percebe uma variedade. Cada cor dessa é algo que
provador lembrou, por ocasião da degustação, na média, não é especificamente para o patrocínio. Nós fizemos isso para todos os lados, todas as áreas. E é isso que, assim como o Paraíso, assim como o Arara, assim como tantas outras, tem ganhado os concursos e ficado finalista. Piolho não tem, não? Bom, o MGS Turmalina nada mais é do que o tratamento 21 da PADAP. Acho que alguém já ouviu falar, um experimento do tratamento 21. E aí, quando o Piolho ganhou, vendeu um café de R$125, foi isso? Nesse último concurso agora, eu liguei para ele e falei: Piolho, mas isso aí é Paraíso? Ele falou: não, o tratamento 21. Ele falou: o tratamento 21 é a Turmalina. Eu falei: é, o tratamento 21 do PADAP. Mas eu tinha que colocar o cultivar, eu coloquei. Então, o que aconteceu com o Piolho foi consistente em todos os provadores. E aí tem mais uma historinha. Esse grupo é um grupo da Sankoff, que prova, todos os SCAR, inclusive participa do concurso da BSA, vai tudo como prova cega. Quando encerrou o experimento, ele me perguntou: ô Gladys, quem é o tratamento 7? Quem é o tratamento do Arara? Falou lá, não sei se são 11 ou 10, porque eu estou impressionado de ver em todas as regiões esses cafés estão dando uma qualidade diferenciada. Aí eu falei: vou checar, porque agora eu fiquei curioso, e aí passei para eles as duas cultivares que se destacaram no trabalho. E o que é isso? Tá? Aí eu já estou encerrando, viu, moço? Falta 10 minutos, 10 segundos, e eu vou tentar encerrar no tempo, só não dá mais 30 segundos. Isso aqui é o que nós vamos fazer daqui para frente, tá? Então, com o colega Guilherme da Embrapa Café, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, é o que eles chamam de mapas temáticos. Isso já está acontecendo em várias culturas. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, um exemplo para vocês de arroz, né, no norte, região norte e nordeste, com as cores representam as cultivares, e aqui, né, na área central do país, e as cores representam cultivares de soja. Aqui arroz e cultivares de soja. Então, eles estão desenvolvendo um modelo, que a gente está conversando, Felipe, com base em dados de produtividade, qualidade, tipo de solo, clima. São várias variáveis, tá? Várias variáveis. Nós vamos passar todas as variáveis do projeto Cerrado como um piloto, que a gente já tem um banco de dados enorme. Eles vão desenvolver esse modelo para o projeto Cerrado. Aí o modelo vai orientar o que deve ser plantado fora daqueles novos municípios. Nós vamos até as fazendas dos novos municípios. Vamos ver se tem a cultivar plantada e se ela tem um bom desempenho, que o modelo fala. Tá? Então, isso é o final agora, essa é a nossa proposta. Vamos encerrar 2025 com esse modelo pronto, já partindo para campo, para poder validar. Realmente você planta Paraíso? Ele é bom? Realmente você planta 1194? Ele é bom? O modelo é que vai nos indicar. Uma vez que o modelo já pronto, nós vamos continuar o trabalho. E aí, eu comentei com o Felipe, e deixo aberto a todos que trabalham com a melhoramento de café, quem quiser fazer parte dessa equipe, que venha. Quanto mais dados, quanto mais bons experimentos que a gente tiver garado, mais consistente é o modelo. E para quê? Por que nós queremos fazer isso? Para dar solução, né, e responder ao que o Mosca provocou. A ansiedade do Mosca é a minha ansiedade e a ansiedade de vocês. Bom, então eu encerro, coloco à disposição e eu espero que a gente tenha ajudado um pouquinho, viu, Mosca? Mas o telefone, o WhatsApp, o e-mail, nós estamos sempre prontos para colaborar. Eu não sei o sentimento dos demais amigos que estão aqui com a gente até agora, mas que manhã maravilhosa que a gente teve em relação à genética, em relação... E cada palestrante colocando de uma maneira muito enfática que não é tão simples escolher uma simples variedade, uma variedade, né? E a gente que mexe com pesquisa, assim, a gente, em nome do Tem Café, em nome de todos que estão aqui, o Jean é pesquisador, o trabalho que vocês estão fazendo para a genética da cafeicultura é fantástico. O Felipe acordando 2 horas da manhã para ir lá com o IRGA, para medir não sei o que, lá com carro de sono, para a gente chegar nesses resultados aí. A gente tem que agradecer vocês, porque além de ser pesquisa, tem que ser pesquisa de qualidade. E esse monte de resultado que a gente tem.
talvez Gladson, Marcelo, Felipe, Giano, o fator longevidade, que acredito que vai vir um pouco mais à frente, é que é muito importante também. Porque quando a gente escolhe uma variedade de café, a gente tem que pensar na longevidade. E nós vamos ficar ali quanto? 15 anos, 20 anos, que é uma pergunta que é sempre recorrente. Quantos anos dura uma lavoura de café? Né? Aí nós temos que juntar uma série de coisas aí, porque a implantação não é barata, já foi comentado aqui ontem. E a gente abre aí para perguntas pro Gladson, lembrando que pode ser para o Matiello também, pode ser para o Felipe, às vezes ficou alguma dúvida aí de alguns, o Marcelo saiu, mas alguém do Pro Café aqui responde por ele. Ou o pessoal está com fome, o pessoal entendeu. Aqui, tem um aqui e o Felipe também. Professor, parabéns aí pela palestra, bem que o senhor deu aqui. Uma das coisas que me chamou muita atenção, professor, quando você foi mostrando os diferentes resultados e deu ênfase nas várias áreas aqui de Minas, eu que do Espírito Santo queria saber se existe alguma intenção, alguma forma de parceria para que fosse agrupar também essa área ali, mais a região serrana do estado do Espírito Santo, para que compusesse também esses dados, né? Certamente isso enriqueceria e agruparia mais áreas de produção, se for possível, claro, né? Bom, eu vou, se o Guilherme me permitir, eu vou responder, Guilherme, que é o Guilherme lembrar que a Café que está à frente do programa. Eu diria assim, deixa a gente fechar esse primeiro ano agora, né, que é o modelo do Cerrado, validar o modelo. A equipe de Viçosa que está na parte de estatística, de bioestatística, de bioinformática, são pessoas altamente capacitadas, né, parceria com o Guilherme. Então, se a gente conseguir, né, e aí nós vamos conseguir validar ele aqui no Cerrado, eu acho que a gente pode perfeitamente ou trazer os dados de vocês para o modelo ou passar a tecnologia para que vocês possam desenvolvê-lo para a região. Eu acho que o que nós queremos é que o cafeicultura cresça, tá? Mas eu só te peço assim, nos desse ano, deixa a gente pegar os dados do Cerrado, né, que aí agora é um esforço, um exercício da equipe de Viçosa, né, é trabalhar, e a gente então vai começar a desenvolver. Eu acho que, se não no 100%, mas se a gente tiver talvez 80% da efetividade, pode ser que seja melhor do que o que a gente está tendo hoje, né, que é uma certeza completa. Mosca, eu primeiramente queria agradecer aqui a Fene Café. Eu acho que a Fene Café voltou esse ano com temas excelentes, né? Vocês viram, são temas bem ligados ao que o produtor realmente precisa saber. Esse painel foi excelente. O Matiello, o Marcelo a gente já conhece a mais, o Gladson não tinha visto uma palestra, achei fantástico. Nós quatro parece que estamos na mesma linha, né, de pensamento, sem conversar, né? Na mesma linha de pensamento, das novos materiais, da escolha e tal. Mas, então agradeço, você falou da longevidade. Quanto tempo dura uma lavoura de café? Tem cliente nosso do sul de Minas que tem lavoura de 47 anos, produzindo bem, produzindo bem. Então, quanto tempo ela dura? Sei lá quantos anos dura. Dura muito tempo. Agora, quanto que nós vamos renovar? Quando? Essa é a pergunta mais importante. Quando e como, a que taxa vamos renovar? Nós temos um cliente de 10 hectares até de 3 mil hectares de café. Mas o cliente de 10 hectares não é porque ele é pequeno que ele tem que pensar como um cara pequeno. Ele tem que pensar como um empresário igual o cara de 1.000, de 3 mil hectares. Com esse tipo de pensamento empresarial, que é o que uma Fene Café traz para vocês, né? O nosso evento lá também traz para vocês, um pensamento empresarial. A taxa de renovação tem que ser calculada todo ano dentro da fazenda, com base no preço, lógico, mas com base no que a lavoura está entregando. Traçar uma régua da produtividade, selecionar os talhões. Opa, esses talhões estão, a média está decaindo. Se tiver mais áreas para plantar e expandir, tem que plantar e expandir. Baixa o trato lá da lavoura velha, faz uma poda, faz uma desbota, vai levando. Agora, quando o cara não tem mais para onde expandir, ele tem que se renovar. Então ele falou lá, agora é só variedade nova nos viveiros. É verdade, as sementes, é só coisa nova. Então, e o custo alto, 60, 70 mil reais por hectare, nós não podemos nem errar na escolha da variedade, nem errar no planejamento de qual talhão tirar e o ritmo de replantio que nós vamos ter. Felipe, só complementar isso,
eu confesso que eu não conhecia. Olha, eu trabalho há 27 anos na Bahia. E eu morei em Patrocínio 4 anos. Eu fui conhecer a Cafeicultura do Estado quando nós implantamos esse projeto. Eu fiquei assustado com a Cafeicultura do Estado, eu não conhecia. Eu achava que a Cafeicultura do Estado era o que eu tinha vivido aqui no Cerrado. E quando eu saí daqui e fomos ver as realidades que tem para cada canto desse Estado, eu vi que tem muita coisa para fazer. Tá? E eu percebi também, moço, que quanto mais fortalecida, e aí, Matiel, vocês abriram uma estação de Varginha, parabéns, porque nós temos experimento em Varginha. E a gente precisa abrir estação em tudo quanto é canto, onde tem café e eles estão desprotegidos. A gente percebe claramente, quando você vai num lugar, numa região, que você tem universidades, você tem instituição de pesquisa, tem instituição privada, né, fundação, a gente percebe que a cafeicultura, ela está na frente das demais regiões. E, para piorar um pouquinho, tá? Quanto mais necessário é a presença da pesquisa na região, mais difícil produzir café, né? E menores são os produtores. Parece que a gente gosta de ir onde é bom de morar. E a gente precisa ir ajudar onde as pessoas estão precisando. Nós temos brigado intensamente para que a família abra uma área da unidade lá no Alto de Tione. Tá? Por quê? Porque aquela região precisa de um suporte maior. Tá? Nosso diretor João Alberto. Obrigado, moço. Primeiro, parabenizar todos os palestrantes, foi espetacular. Essa manhã realmente o moço tem razão, espetacular. Nós ganhamos muito hoje aqui na FENICAFÉ. E perguntar para o professor Matiel, o senhor mostrou um gráfico da evolução da produção de café no Brasil. Eu notei, não sei se sou enganado, mas eu notei que somente, acho que parece dia 22, 23, que passou de 60 milhões de sacos, se não me engano. O restante foi tudo abaixo de 60 milhões de sacos. No ano passado, nós temos informações aí, alguns falam de 53 milhões, outros falam de 50 milhões de exportação, que nós exportamos 50 milhões, algumas informações têm, outras informações têm 53 milhões que nós exportamos. E tem também, isso eu não tenho como fonte, mas conversas, que o consumo nacional é de 22 milhões, 20 milhões. Onde que fecha essa conta? 50 milhões, 22 milhões, e a gente produz menos de 60 milhões, onde é que fecha essa conta? Isso aí é o seguinte, o erro maior está no sistema de previsão de safra, que desde a época de BC para cá, é um sistema meio na base do chute em geral. É um sistema subjetivo, então não vai na propriedade ver, não tem amostragem estatística, então o erro maior está na estimativa da safra. A gente usa os dados oficiais, né? Mas, por outro lado, também tem as empresas exportadoras que na previsão de safra joga muito acima do normal, entendeu? Tem um lado que não está bem avaliado a safra, que precisa melhorar, né? Já se estudou várias vezes, mas precisa bastante recurso. E, por outro lado, também, na parte da exportação, do consumo interno, também não é totalmente controlado do jeito que era antigamente. E tinha cota, controlava no porto, muito com base no registro, mas logicamente pode depois concretizar, né? E o próprio consumo interno também não é muito bem avaliado. Então, pode ser que a produção seja maior, eu acredito, né? E não está sendo bem avaliado. Né? Então, qual parte cafeiro, ele é maior do que é avaliado. A gente sabe que agora tem café quanto é banda, e a previsão é feita assim, com base nos municípios que têm menos café, porque ele tem um coeficiente de variação maior. Então a estatística puxa o contrário. Em vez de avaliar a safra no município que tem mais cafés, avalia no município que tem menos café. Então tá muita coisa errada aí. Eu vou consertar, mas
você que representa o setor, a primeira coisa, todo mundo, o CNC, a federação, a CNA, todo mundo questiona de melhorar as previsões. É a base de tudo. Eu acho que o erro está aí na previsão. Eu gostaria de, não só de fazer uma pergunta, mas de fazer um relato. Parabéns pelo painel, pela condução, fantástico. E quero agradecer aqui a Marcelo, a Tonico, porque em 98 nós montamos o primeiro campo experimental lá em Barra do Choça. Então já são 27 anos. E foi através disso, de novas variedades, que eu levei do Marcelo e do Tonico, que a gente hoje já sabe onde é que a gente vai. Já tem muitos anos que a gente apresenta no congresso do Marcelo os resultados dos catucaís, dos acauãs, e sempre disse lá atrás que dentro do acauã ia sair muitos materiais fantásticos e hoje estão aí. O asa branca, o guará, o próprio acauã novo. Então, é através desse resultado de pesquisa que a cafeicultura desenvolve, que a gente tem condições de falar assim, você pode plantar esse material e o produtor ter sucesso. Muito obrigado. E aproveitando aqui, convidar o pessoal para participar do 16º Encontro Nacional do Café, que realizamos dentro da Fazenda Vidigal. Vai ser em setembro. 12, 13 e 14 de setembro. Obrigado. E o Instagram Fazenda Vidigal. É isso aí. É a pesquisa aqui lá. Agora é o Durval que vai fazer uma pergunta aqui. Só uma o Gladstone aí. O Gladstone, vocês tinham uma relação de material que vocês estão estudando e agora na última vocês tiraram o IPR 100 e puseram o 103. Existe alguma informação sobre isso? Durval, não tem nenhuma razão, porque no primeiro projeto ele ficou bem dentro dessas áreas que estão mais cobertas pelo Paranaense, e a gente também entendeu que o modelo, quando você passa de 16 cultivares, fica difícil fazer a gestão da unidade experimental. Aí a gente estabeleceu que 16 é o número limite. Então, por exemplo, nós vimos o Catucaí APA, né, que é uma cultivar nova, como outras que a gente vai estar preparando. Acho que em algum momento alguma vai sair, outra vai entrar, nada que ou porque ela não é boa ou deixou de ser boa. O que a gente vai fazer é manter uma testemunha padrão, que é o Catuai 62. Aí quando você mantém uma testemunha padrão, você consegue fazer os comparativos. Então vocês vão perceber que hoje sou eu, Vinícius e o André, eu daqui 6 anos eu me afasto, outros dão sequência, e o Catuai 62 vai ficar sempre como a nossa referência. Não tem nada. Mais uma pergunta aqui do Vanderlei e a gente vai encerrando aí. Mosca, parabéns pelo evento. Essa manhã foi um espetáculo falando de variedade. Gladson, eu vi nos seus slides ali, em asterisco, um amarelão. Aí vem produtor, às vezes, perguntando pra gente, o nosso próprio grupo de consultores, a gente debate, tem essa questão a respeito dele. O que eu queria ver com você, da onde que saiu e qual cruzamento que está saindo esse amarelão? Né? O amarelão é um experimento do Tonico, que o Tonico montou em 98, no Vale de Jequitinhonha, na fazenda do Ismael, mas em algum momento ele acabou perdendo o croquis, né? E a gente perdeu a identificação do experimento. Mas o experimento ficou lá, o Ismael continuou conduzindo, o experimento ficou lá, todo mundo conhece, Jequitinhonha, né? A região de Capelinha, fica entre, na verdade o município fica Água Boa, mas está dentro do Resplendor, que é a fazenda dele, é uma região seca, passa por algumas adversidades climáticas. Então a área continuou, o experimento continuou lá, a lavoura produzindo, o Ismael colhendo semente, colhendo café. E aí eles começaram a observar, na seca que nós tivemos, aí alguém me ajuda, doido qualquer coisa, que afetou o Jequitinhonha, né? Inclusive a flor não abriu, a flor secou, parecia um grão de arroz preto. E aí eles perceberam que esse amarelão estava lá produzindo. Então o que o Ismael fez? Tirou semente e plantou.
E assim a cultivar foi crescendo. E eles chamavam de amarelão, porque fruto amarelo. E aí a gente não tinha croqui, eles não tinham croqui. E o amarelão foi ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. Hoje parece que são mais de 5 milhões de cobras do amarelão. E aí o que o Tonico fez? Ninguém conseguiu identificar no visual, então ele destacou folha, levou para o Bioagro em Viçosa. E aí Evelina da Embrapa Café fez a parte molecular e por dendrograma, o que aproximou mais ao amarelão foi a cultivar Paraíso, do grupo Paraíso. Então o amarelão vai sair o registro agora, chama MGS Família Amarelão, tá? Para manter, porque a região conhece como amarelão, não adianta mudar. E é uma cultivar do grupo Paraíso. O que nós estamos fazendo agora? Colocando ela nos ensaios, porque ele sabe que ela está indo bem lá, tá? Mas a gente não sabe se ela vai bem aqui, ou se ela vai bem no sul de Minas, ou se ela vai bem nas matas de Minas. Então, é uma cultivar que a gente vai acompanhar, vai registrar, porque as pessoas querem plantar, mas a gente vai ainda manter, né, esse comportamento naquela região, até que a gente tenha informação fidedigna para poder indicar para outras regiões. Pode ser que ela tenha tolerância a seca? Pode, mas nós não sabemos. Eu tenho uma pergunta que eu te provoquei um dia, eu vou provocar o Felipe também. O Alexandrino ele saiu da Ipamig, mas não perdeu o instinto de pesquisador. Hoje ele é gestor de uma fazenda em Araxá, salvo engano, caso não saiu. E ele iniciou um projeto de pesquisa na qual ele correlaciona o diâmetro de caule da planta com o volume de café. Você chegou a avaliar alguma coisa nesse sentido nos seus trabalhos, Felipe? Alguma coisa assim? Ou seja, realmente, se a gente tiver um café, um diâmetro de tronco no início, mais robusto, né, assim, mais grosso, nós temos um volume maior de café? Se respondendo, Felipe, alguma coisa, eu já passo a palavra para o nosso mestre cerimônia. Moço, por que pareça, isso acontece, tá? A gente, como está dentro da universidade, então os alunos precisam fazer TCC, precisam fazer as dissertações, tese é 2 anos só, às vezes não dá tempo, e a gente tem por costume avaliar aquelas características de desenvolvimento da planta na sua fase inicial, né? De radical, altura de planta e tal. Quer dizer, para muitos não serve para nada, mas ele serve para concluir, pegar o diploma de engenheiro agrônomo, ou eles dão uma robustez na tese para concluir uma dissertação, mas esse trabalho lá, né, que acontece, agora eu vou utilizar para te responder. Tá? De tudo que a gente faz, né, dessas características de plantas aí, ou com 6 meses ou com 18 meses, o que dá maior correlação com produtividade é o diâmetro de caule. Nos ensaios nossos, em vários ensaios, professor Rubens, professor Milton, né, Milton, quer dizer, quando você, lógico que algumas não dão, tá? Mas quando você pega, quais são os parâmetros que a gente faz? Altura de planta, diâmetro de caule, comprimento do primeiro rampa geotrópico, número de nó, aquela coisa toda que faz parte ali daquele exercício de treinamento. O que dá mais correlação, né, com a primeira safra, em geral, né, é o diâmetro de caule. A gente nunca pensou em pontuar para as cultivares, mas se alguma coisa correlaciona, em geral. Em geral, quase sempre a mesma cultivar, não comparando cultivares. Em geral, né, daquilo que a gente faz inicial, né, é o que dá mais resposta. Agora, isso é generalizado? Creio eu que não. A gente tem um zicatu aí que tem um diâmetro de caule desse tamanho e não tem produtividade. Mas se alguma coisa pode ser indicativa ou a gente deve investigar o diâmetro de caule. Bom, então muito obrigado. Vai receber